Qual é a sua posição sobre tributação de dividendos e sobre a questão dos tributos sobre as PJs? Veja, eu acho que o Brasil precisa sinalizar para as expectativas, e quem duvidar disso, leia o relatório de revisão da economia brasileira que saiu hoje de meio-dia para tarde do FMI, que, como se sabe, também não é propriamente bolivariano, né? Pois bem, ou o Brasil desarma o itinerário patrimonial e fiscal do jeito que está galopando, ou nós vamos vivenciar problemas muito graves e muito complexos no país, inclusive e especialmente a deterioração final da confiança do nosso povo nas estruturas democráticas. Não é brincadeira, um homem, foi meu colega, não tenho nada pessoal com ele, o Bolsonaro está empolgando tanta gente, não é? Por quê? Porque ele representa essa repulsa que o povo brasileiro está sentindo contra todos os que representamos alguma coisa organizada daquilo que a sociologia chama de elite. Elite no melhor sentido da palavra. Então, quando o Bolsonaro vai para a Globo, o jornalismo da Globo acha que tem direito de tutelar a sociedade brasileira. E aí foi para cima do Bolsonaro para mostrar essa tutela. Ele saiu de lá mais herói do que nunca. Olha, ele brincou com a sexualidade do Merval Pereira. Ele fez o Alicama perder a calma e obrigar a Miriam Leitão a ler um editorial com um ponto no ouvido. Ele chamou o camarote de imoral, porque o camarote evade-se fiscalmente de pagar imposto de renda. Então, ou nós abrimos mão das nossas pseudo-convicções que estão nos levando para o desastre e damos um passinho para trás para compreender que o Brasil precisa pensar, refletir. Ciro. E eu vou terminar. Então, repare, e eu, então, estou propondo, para dormir em paz, eu estou propondo concretamente como superar o déficit primário brasileiro em 24 meses. Como eu tenho experiência, eu vou repetir aqui o conselheiro Acácio. Você só resolve o problema de fluxo, de despesa a receita, diminuindo despesa e aumentando receita, vão me perdoar. Onde é que é compressiva a despesa brasileira? No limite, é aquela que leva 51,6% do orçamento, que nem é base primária, é nominal. Despesas financeiras, juros e rolagem de dívida. Quer dizer o quê? Calote? Não, isso não tem sentido, calote, porque isso corresponde à poupança da sociedade. Mas é preciso que o fluxo disso se acomode a um fluxo razoável, porque se vence 1 trilhão 164 bilhões em 5 dias, 4 dias, não tem ajuste fiscal teoricamente possível. Não é possível que não dê para a gente ver isso. Não é possível que não dê para a gente refletir sobre isso, que nós chegamos ao limite em que esse grande balanço dos bancos é uma mentira. Vai micar uma hora dessa. É só ver o que já está acontecendo na inadimplência no Brasil. Nas famílias, 63 milhões. Com 270 bilhões de inadimplência. Deixa eu terminar. 270 bilhões. Eu desconto nas considerações finais, que eu já estou fazendo aqui. Porque isso é que nós precisamos refletir. Porque conversa mole, todo mundo é simpático, véspera de eleição, candidato é a coisa mais parecida com o Papai Noel que tem. Eu preciso aproveitar essa ocasião em que a elite do Brasil me dá a oportunidade da gente pensar um pouco com a nossa observação da realidade, com a nossa cabeça, com a nossa inteligência. Então, qual é a minha proposta? Fazer um tributo sobre lucros e dividendos, naturalmente adaptando as incidências do imposto de renda, porque não pode haver bitributação. Isso é óbvio. Eu sou outrora professor de direito tributário. Eu estou defendendo uma progressividade do tributo sobre heranças, que já fizemos no Ceará. O estado mais pobre, um dos mais pobres do Brasil, é o mais líquido do país. Por quê? Porque lá nós cobramos 14% das grandes corporações na Previdência Social. Lá nós cobramos o limite máximo da Constituição no tributo sobre heranças, que o mundo inteiro faz. A América do Norte, a menor alíquota é 29%. Claro que todo mundo aqui haverá uma antipatia, porque todo mundo aqui é mais ou menos, né, abonado e tal. Mas eu estou propondo salvar o país. E aí eu vou dar uma olhada nos 354 bilhões de reais de renúncia fiscal. Esse país, nessa situação constrangedora que temos, tem 354 bilhões de reais de renúncia fiscal, parte feita pela Dilma. Isso não é possível. E aí quer dizer o quê? Que nós vamos esquecer? Não, mas é um sacrifício que essas 3 providênciazinhas, once and for all, viram o fluxo. E não dá para fazer em 12 meses só porque o Brasil é politicamente irracional. Por quê? Porque nós introduzimos na Constituição o tal princípio da anterioridade. Mas se esse Congresso que está aí aceitasse a minha grande, parece para alguém, inocência de conversar com o Centrão,
Não era nada de crença que eles viriam comigo, não há a menor chance de eles virem comigo eleitoralmente. Eles fizeram foi agravar o preço deles para o álcool, mas eu queria conversar. Por quê? Porque eu estava conversando com eles sobre a gente encaminhar parte dessas providências, agora entre a eleição e a posse, para que a gente reverta expectativas e antecipe os efeitos disso. Senão vão ser 24 meses. Quem quiser pensar diferente, vai e assuma o Brasil. Vai e assuma o Brasil. Eu paro por aqui, porque já cansei, já lutei, estou entusiasmadíssimo, mas é a última vez que eu vou disputar. Última vez que eu vou disputar e vou dar tudo que eu tiver para ajudar o país a encontrar o caminho, dentro do marco da Constituição, da democracia, da racionalidade econômica e devolver o país a uma condição mínima de confiança no futuro. Isso é o que nós temos que debater nesse momento. Me perdoe. Não, você está no seu tempo das considerações finais. Então, muito obrigado pela atenção. Não. Ainda tem 4h30. Muito obrigado pela atenção. Cada um, por favor, sem atropelo, pegue sua ideia de volta se eu não estiver abalado, né? Mas eu sei, mas já chega. Então, não, só para ser disciplinado mesmo. O que eu queria dizer, eu já falei. Eu quero agradecer muito, honrado o convite, André, prazer em revê-lo. Ministro Jobim, você é um dos homens da República. Eu lamento o senhor não ter sido candidato a presidente da República, que eu, por exemplo, estaria menos angustiado com o futuro da nossa pátria. E a cada um e a todos, vamos nos unir, vamos conversar, vamos unir o Brasil que trabalha com o Brasil que produz. Essa é a minha proposta. Muito obrigado a todos. Como nós estamos vendo, o cabra marcado para morrer está bem vivo. Robson, boa tarde, candidato Ciro Gomes. Roberto Águia, jornalista, boa tarde a todos. Candidato, é o seguinte, no dia 29 de maio, segundo o jornal Estado de São Paulo, em entrevista que o senhor concedeu ao jornal Estado de São Paulo, o senhor teria dito que iria revogar a reforma trabalhista no seu primeiro dia de governo, né? E no nosso entendimento, a reforma trabalhista foi um grande avanço, né, no sentido de modernizar a legislação, que já era bastante antiga, e inclusive de privilegiar as negociações coletivas sem interferência do governo. Então, eu gostaria de saber do senhor se realmente a posição é essa, né, e por que o senhor tem essa posição. Bom, eu agradeço a oportunidade, porque eu nunca me reconheço nos jornais. Quando eu leio os jornais, qualquer coisa sobre mim, eu não me reconheço. Eu sou esse monstrengo aí, como se eu não fosse ex-ministro da Fazenda, ex-governador do 8º Estado brasileiro, ex-prefeito da 5ª cidade brasileira, ex-deputado federal, ex-deputado estadual. Não tem um dia de déficit da minha carreira. Está ali o Fernando Macedo, que eu quero saudar também, cearense. Enquanto o Brasil se desindustrializa, o Ceará está se hiperindustrializando. Transformei o Ceará no principal polo de exportação de calçados do Brasil. Acabamos de fazer girar uma mega siderúrgica pela qual nós nos batemos há 20 anos. Enfim, eu não me reconheço nesses monstros que estão aí. Então, só para você ter uma ideia, eu não tenho o poder de revogar a reforma trabalhista, nem nenhuma outra coisa desse governo no primeiro dia. Portanto, é um nonsense absoluto. O que é que eu digo com clareza? É que nós precisamos substituir esta selvageria, a quem demos o nome de reforma trabalhista, por uma verdadeira reforma trabalhista, que eu vou propor nesses 6 meses. Vou convocar os empresários, vou convocar os trabalhadores, vou convocar a universidade, vou convocar a legislação internacional comparada. E se eu puder pesar nesse debate, eu vou tentar ponderar o empresariado brasileiro, que jamais prosperou qualquer nação do planeta Terra, introduzindo no mundo do trabalho insegurança jurídica e insegurança econômica. Não por acaso, o país mais agressivamente competitivo entre os países industriais é a Alemanha, que tem o maior custo por hora trabalhada do planeta Terra. O que está debilitando a indústria brasileira é câmbio e juro, não é salário. Claro que nós precisamos corrigir, por exemplo, a aberração da Justiça do Trabalho. Eu fui governador, eu sei quanto abuso eles cometem. Fui governador, teve um dia que eu tive que mandar isolar a frente da empresa cearense de pesquisa agropecuária, porque uma maluca lá, juíza, resolveu declarar o Estado do Ceará depositário infiel. Você me acredita numa coisa dessa? Ou seja, o Ceará, de repente, passou a ser uma entidade que ia fugir do Brasil, que ia se evadir, ou torrar o patrimônio, e ela declarou o Ceará depositário infiel. Você imagina um negócio desse para um professor de direito como eu. Então, não se preocupe com isso. Eu vou proteger, quanto possível, na diretriz que eu der ao debate, mas o meu compromisso com as centrais sindicais é trazer essa bola de volta para o meio de campo. Até lá, não vai mudar nada.
Nós vamos fazer um debate de 6 meses. Pois é, vai ser assim mesmo. Pois é, vai ser assim mesmo. Se quiserem um presidente fraco, escolham um desses que conversam fiado aqui para vocês. Não, é assim que vai ser. Ponto final. Outra pergunta. Meu compromisso é com o mundo que produz e trabalha. Vamos para o próximo empresário, a próxima pergunta. Olá, Jair Bolsonaro. Em matéria publicada no jornal O Globo de hoje, se o governo federal reduzisse 1% a taxa Selic, representaria, ao final de um ano, uma economia de 36 bilhões de reais. Onde quero chegar? Votaremos na próxima segunda-feira a PEC do teto. E ela está atrelada para uma votação futura na reforma da Previdência. Se nós diminuíssemos apenas 3% a taxa Selic ao longo de um ano, a economia, um pouco acima de 100 bilhões de reais, representaria muito mais do que o governo quer deixar de pagar, congelando o salário de servidores e mexendo nas pensões e aposentadorias. A grande injustiça que o governo faz no momento é exatamente a classe, a categoria que sempre esteve ao lado do Brasil e esteve, por ocasião do impeachment, ao lado de Michel Temer, visando, obviamente, a legalidade, é a mais prejudicada. Um jovem formado pela Academia Militar das Agulhas Negras, pela Escola Naval ou pela Academia da Força Aérea, começa ganhando pouco mais de 7 mil reais por mês. Enquanto que o seu equivalente, os da carreira típica de Estado, começam, no mínimo, com 15 mil reais. O que faz com que o final da nossa carreira seja exatamente o equivalente ao início da carreira típica de Estado. Ao nos colocar todos numa mesma situação de congelamento salarial por 20 anos, ou seja, essas categorias, entre elas nós, só teríamos de reajuste no ano seguinte o máximo da inflação do ano anterior. Nós não temos gordura para queimar. Nós não temos como ter outra profissão. Nós trabalhamos no mínimo 60 horas por semana. E nós, repito, estivemos ao lado deste governo que agora assumiu exatamente pela legalidade, culminando então com o impeachment, livrando o Brasil de uma questão ideológica, ou seja, o comunismo. Mas o que nos entristece nesse momento é ver o governo Temer simplesmente apunhalando os militares das Forças Armadas, congelando-os por 20 anos a sua questão salarial. As evasões, que estão na casa de 240 capitães e tenentes por ano, 500 segundos e terceiros sargentos, vai aumentar. A informalidade, a busca de outro emprego, mesmo de forma ilegal, se fará presente em nosso meio. E o que é muito, e muito triste, é ver o governo, após assumir de forma definitiva o governo, apunhalar as Forças Armadas com uma medida mais que draconiana. Uma medida que levará simplesmente à proletarização das Forças Armadas. Pior do que aqueles que saem são aqueles bons jovens que não mais procurarão a carreira das armas. E o governo agora ainda tem a desfaçatez de me convidar para um jantar domingo no Palácio do Planalto. Para comemorar não sei o quê. O que ele quer é dividir irresponsabilidades. E com essa forma de governar, eu não posso concordar. Assim sendo, declaro agora o meu voto contrário a essa PEC, bem como, da tribuna da Câmara, mostrar as reais intenções desse governo com essa proposta. Se o governo não tem independência para negociar com o sistema financeiro, não pode ter prepotência para impor sua vontade junto não só aos servidores públicos, bem como aos militares da União. Muito obrigado e fique com Deus. Olá, Jair Bolsonaro. Nesta manhã estive com vários ministros do governo Temer, bem como com algumas autoridades militares. Assunto em questão:
PEC 241, que trata dos gastos e suas consequências para a retomada do emprego, ou seja, para que o Brasil possa sair desse estado de letargia que se encontra em função do desserviço prestado pelo PT ao longo dos 13 anos. Logicamente, nos convencemos, também, em particular, pelo fato de que os integrantes das Forças Armadas não serão esquecidos numa futura e breve reformulação de toda a sua carreira. Assim sendo, e reconhecendo o próprio governo que as Forças Armadas é uma instituição primordial e essencial para a manutenção da nossa democracia, este compromisso, Jair Bolsonaro e governo Temer, foi aceito. Assim sendo, o meu voto nesta tarde será sim a PEC do teto. Um forte abraço a todos e fique com Deus.